Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, você sabe que esse trecho do Evangelho foi um dos motivos que o povo judeu naquela época queria fazer Jesus rei. Rei mesmo, porque ele multiplicou os peixes e os pães. E vocês sabem que isso também foi uma das propostas que o diabo fez para Jesus quando tentou ele lá no deserto. Transforma estas pedras em pão. Veja, a palavra transforma essas pedras em pão é uma maneira de deixar Jesus, na tentativa de deixar Jesus incentivado a fazer sucesso e ser famoso. Porque você imagina, se ele transforma pedras em pães e distribui para o povo faminto da época, imagina o quanto ele seria reconhecido. Então o diabo não dá ponto sem nó. Tudo que ele propôs a Jesus, que é o nosso Deus ali, ele propõe também a nós no dia a dia. Esse milagre que Jesus fez, essa multiplicação dos peixes e dos pães, foi algo assim que talvez vocês não saibam, mas na época fez uma explosão de comentários em toda Israel, em toda a Judeia. Porque ele alimentou um povo que estava há 3 dias ali, em pleno deserto. Queriam fazê-lo rei deles. E Jesus saiu de fininho, né? Saiu, porque ele não veio para ser rei neste juízo. Jesus já é rei dentro da dimensão espiritual. A primeira leitura que nós ouvimos em Isaías hoje fala que ele também, no alto do monte, ele vai alimentar o povo com iguarias maravilhosas. Também, mais uma vez, figurado ali. Ele é o alimento. Jesus é o alimento verdadeiro. Ele é o homem. Ele é o homem que sacia de verdade o ser humano. Não o estômago em si, mas sacia os anseios do homem. Pena que o homem ainda não se abriu para
sentir esta verdade na vida da gente. Mas aqui nós temos aqui esses pontos importantes que vale a pena a gente colocar aqui. Quem é esse Deus? Eu estava dizendo hoje na rádio, 9 de julho, quem me acompanhou, talvez algumas pessoas em casa, talvez alguns aqui também, não sei, mas eu dizia, que grandeza desse Deus, pelo menos a mim, padre, eu me torno cada dia mais, mas é cada dia, é uma descoberta diária, o quanto eu sou um homem mais apaixonado, mais entregue, eu vou entregando, isso vai ser toda a minha vida, e peço a Deus que nunca me tire disso, porque a gente pode falhar, mas o quanto eu me apaixono por Jesus, o quanto eu fico mais admirado, e vou realmente colocando Ele como o grande amor da minha existência, da minha vida. A cada dia eu vou descobrindo isso, eu me apaixono por Jesus. Porque, irmãos, se vocês analisarem bem, e para levar para a tua vida também, como eu tento levar isso para a minha vida todos os dias, essa pedagogia de Deus, ela é fantástica. Ela é fantástica no que eu vou falar. Olha, o diabo, ele pegou um homem, veja, uma criação de Deus, um homem, a palavra carne, grava bem isso aí. A carne na Bíblia, quando você fala, olha, Deus o fez carne, ou seja, fez criatura perecível. E ainda, veja, depois do pecado, frágil, que pega doença, que tem seus medos, que tem seus choros, que tem os seus devaneios, que tem as suas fraquezas, que tem as suas virtudes, que tem a sua alegria, que tem a sua tristeza. Veja, então o diabo pega um homem, e por causa de uma árvore, maneira figurada, uma madeira, imagina uma madeira que vem de árvore. Pois o diabo consegue iludir o homem, essa fragilidade criada por Deus, a cair na morte, por uma madeira, ou um madeiro, ou uma árvore. Um homem, o diabo, ele se alegrou, porque ele fez um efeito dominó, convencendo um homem a achar que ele pode ser como Deus, decidindo o que é bom para ele e o que é mal para ele. A vida é minha, eu que decido o que é bom para mim, o que é gostoso para mim e o que não é gostoso para mim. Veja, o diabo conseguiu fazer isso no primeiro momento. Veja, então, quebrou de uma maneira cruel aquela criação de Deus, frágil, mas deixou ela muito pior do que isso, deixou ela morta. Olha como que Deus age. Deus envia o seu Filho eterno, Deus também como Ele, e veja, Ele se torna carne. Veja a dinâmica de Deus. Veja, entenda aqui a dinâmica de Deus. Porque Deus poderia, com um sopro só, estou dando um exemplo, com um piscar de olhos, acabar com a morte que o diabo conseguiu impregnar o coração da humanidade. Mas ele não usou esse método. Olha o método que o Senhor destrói. O diabo nunca ganhou, nunca ganhará com Deus e com aqueles que são em Deus. Presta atenção. Arrasou com a humanidade, trazendo o veneno da morte eterna. Pois ele envia o próprio Filho, o Filho se torna carne. Lembra o que é carne? É toda a fragilidade da criação. Chora, sofre, ri, ok? E Jesus também. Jesus cresceu, Jesus teve que ser educado pela mãe dele, também por São José. Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus tinha os medos dele, claro, com toda a fragilidade. Veja, a mesma fragilidade humana, é com esta mesma fragilidade humana, Deus
começa o plano da salvação dele. Se por um homem a morte entrou, Deus fala assim: bom, então vai ser por um homem que a salvação chegará no meio de toda a humanidade. E aí Jesus começa. Como é que Jesus nos salva? Jesus não salvou a humanidade com as palavras dele, somente com as palavras dele. Não. Jesus, se vocês prestarem atenção, por isso que é extraordinário. Jesus começa a salvar todos nós e a humanidade, passo a passo da sua vida, chorando, sentindo solidão, com o sentimento de frustrado. Olha, quantas vezes Jesus estava, por exemplo, lá naquele monte de Jerusalém, e ele chora. Ele chora porque ele tentou todas as maneiras, pela palavra, anunciando o amor do Pai, os homens não se converteram. Não, de jeito nenhum, não se convertia. Então Jesus, ele chorou. Jesus teve que mudar as táticas dele, eu já falei aqui, as táticas dele, para levar a obediência do Pai, tudo. Jesus se apresenta como aquela carne, aquele homem, agora não mais querendo, olha, sendo Deus, despojou da sua divindade, ao contrário do primeiro homem. O primeiro homem, não sendo Deus, quis ser, e começou a ser e tomar atitudes como Deus. É como nós hoje. Eu sei o que é bom para mim, eu sei o que não é bom para mim. Não é a igreja que vai falar o que é bom para mim, não é a religião católica que vai dizer o que é bom, o que é mal para a minha família, ou para a minha masculinidade ou a minha feminilidade. Não, eu sei o que é bom para mim. Veja, essa arrogância é como se fosse Deus. Jesus fez o contrário. Olha como o Pai trabalha. O Filho a todo momento, se você vai ver isso lá em Hebreus capítulo 5, Jesus fala, bem na hora que Nossa Senhora está sendo visitada pelo arcanjo Gabriel, nessa hora Jesus está entrando no mundo, e ele vem rezando com o Pai. Olha o que ele diz: Pai, tu não quiseste sacrifícios nem oblação, mas tu me destes uma carne. Olha isso aí, olha isso aí. Mas tu me destes uma carne, para que eu leve a tua vontade no meio do povo. Pronto, está ali. Então o próprio Deus utiliza do homem, agora Jesus, mas que não usa nenhum momento da sua divindade. Tudo ele fala: eu vim por causa do Pai, eu falo o que o Pai me fala, eu faço aquilo que o Pai me mandou. Veja, é obediência 100%. É um despojamento de grandeza particular. Eu não vim fazer a minha vontade. A minha vontade não. Isso mostra o quê? Que a nossa vontade, ela foi iludida por uma mentira. Por isso que o padre fala, eu estou falando aqui, eu sei o que é bom e eu sei o que é mal para mim. Isso é uma ilusão. Isso é a ilusão que o diabo conseguiu colocar no coração da humanidade. E Jesus vem com um discurso diferente. O discurso não tem essa conversa de eu sei o que é bom para mim. Eu vim, ó, o sentimento dele, fazer a vontade do Pai. Já começa ali. Então, Jesus, ele começa a dar passos e mostrando na pessoa humana, para dizer, como homem, como se vence o veneno ilusório do encardido, do diabo. Eu dei o exemplo que Jesus queriam fazê-lo rei porque ele multiplicou os pães e peixes. O que ele fez? Quando ele viu que aquele povo queria fazê-lo rei, ele falou assim: vamos sair daqui, vamos para um outro local. E os discípulos não entenderam, falaram: mas olha quanta gente está te seguindo. Não, vamos sair daqui, porque outros precisam também ouvir a palavra do Pai. Jesus saiu de fininho, foi para outro canto. Então,
Vai vendo os passos de Jesus. Olha os caminhos que Jesus vai ensinando para mim e para você. Então Jesus, ele faz um caminho inteiro, não é só com palavras não, é com a vida dele, mostrando como se deve viver como ser humano. Lá em Filipenses capítulo 2 vai dizer, Paulo escreve dizendo, né, que façais todo o esforço para ter os sentimentos e a vida de Cristo. Olha isso. Ó, sentimentos de Cristo, a vida de Cristo. Então, se Paulo está dizendo isso, é porque Paulo estava inflamado do Espírito Santo. E Jesus, qual era o sentimento dele? O Espírito Santo que obedecia o Pai. Então, a grande vitória é uma nova árvore. Olha como Deus usa. Bom, diabo, você pegou por uma questão de uma madeira, de uma árvore. Ali você botou os ovos do inferno. Pois é. Eu vou usar para ver como Deus, ele arrasa Satanás em tudo. Vou colocar através de um outro homem, só que agora com o Espírito dele, é o Espírito Santo, que é o meu filho. E é quem tiver os sentimentos do meu filho, olha lá, é Filipenses capítulo 2, terá a mesma condição que ele. Como eu e o Pai somos um, seja um comigo, para sermos um com o Pai. Veja, agora atenção. O Senhor utiliza então um outro homem, o Filho, para que agora numa nova árvore, a morte para sempre fosse derrotada, e a vida eterna fosse proclamada eternamente para nós. Aqui, ó, a nova árvore, a nova madeira, na obediência. Veja que a pedagogia de Deus, Deus mostra a força dele na aparente fraqueza do homem. O diabo, ele coloca, veja, uma falsa ilusão, que você vai se tornar forte através de uma fraqueza sua. É o contrário. Deus fala, é na fraqueza, é na pobreza que eu conquisto a humanidade. Quem quiser ser grande, que seja o último. Aí começa toda aquela conversa que Jesus nos ensinou. Porque Deus usou esta pedagogia. Não é querendo aparecer, não é querendo ser famoso, porque o diabo vai colocando as coisas para você ser famoso, para você fazer sucesso, para que você seja como Deus. E Jesus, ó, sendo ele Deus, se despoja e mostra até a morte como é que se vence o diabo. Então veja, se por uma árvore um homem trouxe o pecado, por uma outra árvore um outro homem trouxe a vida eterna. E diz a palavra, todo joelho se dobre no céu, atenção, na terra, no céu onde os anjos estão, né? Você sabe que a criação humana, ela é inferior aos anjos, ok, irmãos? Ok? Nós somos inferiores aos anjos. Por isso que a gente fala, não se meta com o diabo, porque ele é um anjo decaído. Nós não podemos contra a força dele, principalmente que ele foi capacitado. O homem é inferior. Agora, olha o que diz de Jesus. Como um homem, todo joelho se dobre para adorá-lo. Onde? No céu, um homem, os anjos adoram um homem chamado Jesus. Na terra, nossos joelhos, quem considera Jesus como Senhor, a gente não adora Ele? Meu Senhor, meu Quírios, meu amado, meu tudo, nós adoramos Ele. E abaixo da terra, onde? No inferno, o próprio demônio, o próprio diabo, que um dia usou uma criaturazinha, um cisco, para tentar acabar com a humanidade e amargurar o coração do Pai. Veja, ele mesmo tem que ajoelhar
e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, o próprio diabo. Vocês estão entendendo? Olha a grandeza do que é ser obediente segundo a palavra do Senhor Jesus. Agora você compreende o mundo. Por que que o mundo está do jeito que está? Por que que nunca na história da sociologia humana se vê um comportamento tão estragado nos homens como nos tempos que a gente está vivendo hoje, inclusive no Brasil também? Por quê? Porque nós ainda, apesar de, vamos falar agora para nós, que somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apesar de trazermos esta marca indelével para sempre, com os dons do Espírito Santo, nós ainda não conhecemos esse Cristo, e acabamos sempre dizendo sim, abrindo a porta da nossa casa, sem muitas vezes a gente não tem o juízo ainda. Eu até brinquei hoje na rádio, né? É por isso que eu acho que a gente não tem juízo, porque eu tinha 4 dentes do juízo, eu arranquei os 4, fiquei sem juízo. Então o que que acontece? Quem é que tem que me dar juízo? Deus. Peça a Ele esse juízo, esse Espírito Santo, que ponha o homem e a mulher no prumo, para poder perceber, para não cair nas armadilhas do mundão aí fora, que usa de várias formas e multiformas para envolver a gente. Eu disse ontem na missa aqui, não foi transmitida, mas eu disse, repeti o que eu já falei. Existe um plano muito bem elaborado, de anos a fio, de anos, décadas e décadas, que pensa o comportamento, a psicologia do ser humano em todas as suas fases, de criança, de jovem, de adulto e de idoso. Como mulher, o que é mulher, pensa toda a psicologia da mulher, pensa toda a psicologia do homem, e é feito um projeto de ideologias, daquilo que sem Deus, agora atenção, olha atenção, sem conhecer Deus, e sem ter o Espírito de Cristo, como que é a nossa carne? Toda desejosa de ser como Deus, não é? Pois é, então eles elaboraram esses sentimentos sem Deus, numa criança, num jovem, num casal, num homem, numa mulher, no idoso, e começa a projetar o mundo todinho para envolver a gente numa mentira. É aquela tentação que o próprio diabo fez para Jesus. Olha, transforma pedras em pão. Olha, está vendo esse pináculo aqui? Se tu és filho de Deus, se joga, porque os anjos vão te segurar, diz a palavra. Você vai fazer um espetáculo se você se jogar daqui. Você vai fazer tanto sucesso. Veja, o diabo o tempo todo ele fala não de humildade, ele fala de prepotência. Ó, transforma isso nisso, você vai ver. Faz isso que eu estou te falando. Se me adorares, olha tudo que eu lhe darei. O que ele está querendo dizer? Se respeitar a voz dos líderes mundiais, você vai ter porta aberta em todo lugar, porque de política eu entendo, hein? Olha o diabo falando. Porque de política eu entendo. Então, se você me adorar, essa palavra me adorar, não é adorar diretamente Ele, é você cumprir o que as leis dos governos mundiais estão impondo, é adorar. E aí a gente vai ter o mundo com as portas abertas, mas depois, no fim, é tudo ilusão. O próprio diabo falou para Adão: olha, agora estás nu. Veja, mas não foi ele mesmo que colocou uma proposta para o diabo, que ele poderia ser como Deus, e depois fala: olha, por que você anda que nem nu? Por que você anda que nem nu? O próprio diabo. Então o diabo abre as portas, depois ele tira tudo da gente. Então, irmãos, quando Jesus vem hoje com essas leituras, em Isaías, que Ele é aquele que é a verdadeira comida de todos nós, precisa acontecer só uma coisa: eu me abri. No meio desse mundo, ter a coragem, né? Por exemplo, nós começamos hoje a Santa Missa, música linda, antiga, né? Bem cantada, bem cantada, bem pensada para o povo, fica ali no povo que quer cantar junto. Eu mesmo me empolgo, eu sou todo empolgadinho, gosto de uma música boa de Deus, eu gosto, viu?
Está aí uma coisa: preparai o caminho. Preparai o caminho de quem? Do meu amado. Aqui, nesse tempo. Agora já estão falando que já tem 3 casos confirmados aqui no Brasil, e mais exatamente aqui em São Paulo. Só para deixar a gente cada vez mais assim, pensativos. Da doença que já veio lá da África. Mas ainda não manifestaram, estão isoladinhos. Será que são só os 3? Não sei, eu acho que não. Mas vamos lá. Não é para botar medo. É para a gente pensar o seguinte. Peraí. Se eu fizer uma experiência com meu Senhor, Ele diz, o que Jesus disse? Não temas nada. 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 Tudo que lhe acontecer, aceita. E espere em quem? Em mim. Isso é pessoal. Isso é vida orante. Isso é abertura de coração. Isso é se gastar com o amado. Isso é receber a graça todos os dias do Espírito Santo na nossa vida. Claro que as notícias vão estar aí. Daqui a pouco, depois das festas do finais de ano e depois do carnaval, prepare. E o sistema político que virá, prepare. Mas não fica com medo. A gente sente, a gente fica triste, porque a gente sabe. Quem é que sabe o que muito provavelmente está sendo planejado? Aqueles que têm uma ligação direta com Deus. Quem são? Os que rezam. Deus revela. Deus coloca no Espírito Santo dele, veja, os sentimentos de Cristo, me faz ver a batalha que está para acontecer, e sabe o que ainda vai chegar. Mas o que o Senhor fala para quem é íntimo com Ele? Estás vendo o que estão fazendo? Estou. É assustador. Mas o Senhor diz: é nesta Galileia que eu envio você. Aí chegou o momento de você dar o testemunho como mulher casada, no meio de tudo isso, levantando a obediência de Cristo. Veja, se fazendo pequeno, o que é? É você fazendo aquilo que Cristo nos ensinou, no meio de uma sociedade metida à besta. É verdade. Uma sociedade metida a querer ser rei, dono de si. E você vai viver a tua vida no teu trabalho, aqui, com as pandemias ou não, firme. Enquanto o irmão teu, eu estou cheio de colegas meus, que já está grudado de novo nas internet aí, falando, ai, e agora? Ai, já tem mais um. Mal está acabando o Covid aqui, vem abaixando o Covid-19, agora está vindo outro. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Gente, com todo respeito, a gente não quer medir forças com quem reza, quem não é. Mas a gente que está um pouquinho mais conversando com Deus, a gente sabe. E se a gente abrir o jogo inteiro aqui, o povo, assim, ou vão sair da igreja falando que nós estamos ficando loucos, ou vai morrer de medo das coisas que ainda vão acontecer. Por isso a gente só diz uma coisa: conheça Jesus. É o mais importante que tem que ser anunciado. Porque se você fizer uma experiência de conhecer de verdade Jesus, porque tem muitos católicos que não conhecem Jesus. Vamos fazer que nem aquela moça falava aí, que fez muito sucesso, faz de conta. Não. Deus é a verdade, está mais vivo do que nunca. Agora, quem fizer experiência com Ele, vai passar por qualquer coisa, vai ficar muito impactado com as coisas que estão acontecendo, e que ainda vão acontecer em muito pouco tempo. Espera, mas firmes, como Jesus falou no domingo, ficará em pé diante do Filho do Homem. Em pé. Em pé. O que é em pé? A palavra em pé significa firme, acreditando sempre. Não entre em pânico, não entre em pânico, não entrará em pânico, não entrará em depressão, não vai se desesperar, ou seja, está em pé, está convicto que Deus está com esses que estão com sentimentos dele. E a palavra de Deus ainda vai além. E aqueles que viverem os meus sentimentos, Filipenses 2, e a minha vida, podem dar, a palavra também é um discernimento, um copo envenenado para você beber, e se tu beberes, nada vai acontecer. Com quem? Quem está com o meu espírito. Oh, minha gente,
Agora, quem faz a experiência orante diária com Ele, sente isso. E aí você se torna apenas um denunciador das manobras mundanas e um anunciador da riqueza da nossa vida, o amado Deus. E de uma maneira empolgante, com a vida. Então, irmãos, que nesta noite da primeira semana do Advento, que o Senhor fala, preparai o caminho no meio dessa desordem mundial, não só brasileira. Se fosse só brasileira, estava fácil. Aliás, se fosse só brasileira, nós já tínhamos vencido há muito tempo. Acontece que o Brasil tem um encanamento aberto de todas as informações e ideias que vêm do mundo pagão. Engole tudo, com enxurrada e tudo. E chega onde? Nos nossos filhos, nos filhos de vocês, no sangue da família de vocês. Cuidado com essa internet, a gente fala, cuidado o que é? Veja a internet, mas saiba ver a internet. O pai e a mãe têm que se gastar com tempo com o filho, a gente fala isso muito. Ainda mais quando fica rapazinho, mocinha de 14, 15, 16, 17, 18 anos. Por favor, irmãos, esse é uma das, aliás, 12, 13, 14, 15, é uma das idades muito planejadas para combater essa juventude. Olha aí, estão mostrando aí, se vocês, não é para botar medo não, para ficar alerta, nos Estados Unidos, fizeram um show aí de um show, não sei que modalidade musical, não é rock não, é um outro tipo, mas fizeram uma coisa assim, fenomenal no sentido de tamanho, uma caverna com uma cruz ao contrário, que é o palco, com fogos, com uma boca com dentes cheios de olhos, é um verdadeiro ritual satânico, e milhares e milhares de pessoas, jovens e crianças estavam lá para ouvir um cantor que estava vestido com roupas que mostram uma boca engolindo crianças, e olha, esse único show, parece que morreram 5 pessoas, entre elas uma criança de 9 anos de idade, enquanto o público que estava lá, começaram a gritar para o show, porque tinha criança, gente passando mal, sendo levada morta, e a pessoa que estava comandando o show, disse, não, vocês sabem o motivo pelo qual vocês estão por aqui. O que é isso? Então papais responsáveis, e vocês jovens, nós todos, atenção, o diabo usa de múltiplos mecanismos para infectar a humanidade, múltiplos mecanismos. Como é que se vence? Toda homilia começada, Deus já explicou qual é o caminho. Se por uma árvore entrou o mal, Jesus mostrou com a vida dele como é que vence o mal. Sendo marido e mulher, sendo casal assim. Oh meu Deus, eu fico imaginando como hoje é desafiador uma família católica dar testemunho no mundo hoje. É lindo, um homem e uma mulher. E colocar, olha, eu vou ser sincero para vocês, gente, é que eu não tenho essa vocação. E louvo a Deus porque Deus deu a vocação no qual eu me realizo como sacerdote. Mas se eu tivesse a vocação para casamento, e se eu pudesse ter filhos biológicos com a esposa, que se eu tivesse, supostamente tivesse, eu queria ter no mínimo uns 5 filhos, no mínimo, aqui em São Paulo, no meio da confusão toda, com a cabeça que eu tenho hoje, com os sentimentos que eu tenho hoje, com a busca que eu faço de Cristo, e a minha esposa também andaria assim, eu teria filhos e filhos e filhos, e ficaria calmo no sentido espiritual para eles. Agora, a gente está vendo, tem casais aí que tem medo de colocar um filho, porque falar, não vamos colocar filho nesse mundo. Desculpa, você não conhece a Deus. E quem conhece a Deus, a palavra é maior do que os crimes. A palavra é Deus, Deus é maior do que a morte, Ele venceu a morte. E se Ele permite que um homem case com uma mulher, Deus não falou para parar de casar. Se fosse hoje perigoso se casar, Jesus falou, hoje ninguém mais se casa. Ora, casava-se até o começo, a metade desse século, agora desse século parou.
avisa o Papa, os bispos, os cardeais, os padres. Ninguém mais anuncia para que um homem e uma mulher se casem. Por quê? Porque o mundo está ruim, hein? Põe mais filho. Não. A igreja ainda incentiva. Casais, quando é que vão casar? Cadê os filhos? Vamos lá, bota os filhos aí. Mas bota o filho com juízo. Em Deus. Juízo em Deus e juízo também no bolso. Se eu não tenho condições de ter 5 filhos, então eu vou ter com a graça de Deus. E quando Deus, mas pelo menos fazer um planejamento de pelo menos ter uns 2, 2, porque é o que eu posso hoje, não, né? Mas aberto a ter filhos no plural. Hoje esses casaizinhos aqui no Brasil, pode reparar, a média hoje é 1 filho. 2, você fala, nossa, quanto? 2, nossa! 2, nossa, 2 é nada, 2, só 2. Antigamente, pode ver, eu sou de uma geração, 4 irmãos, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, era a média, até 40 anos atrás. Olha, reparou, de 30 anos para cá, os novos casais, as novas mamães, e às vezes tem uns escapes aí, graças a Deus. Minha irmã teve 3. Não é? Tem gente aqui que tem 3, 4. Mas veja, casos praticamente raros nos tempos de hoje. Hoje isso aqui é um. Ou tem casal que fala assim, olha, nada de filho, é cachorro que nós vamos lá, tá bom? Cachorro, porque cachorro é mais barato, né? Cachorro é mais barato e cachorro não dá tanto trabalho assim. Então virou tudo um catador de bosta agora. A hora que tem gente, todo mundo é nojentinho, não é? Todos me chamaram, o senhor é nojento. Eu falei, sou mesmo. Só que eu sou nojento. O que eu vejo hoje de mulher de cabelo branco, homem de cabelo branco, mocinha metidinha, andando com a cachorrinha assim, com um saquinho na mão. Aí o cachorrinho dá aquela cagada, ela dá aquelas olhadas para cima dele. Não, olha a bosta dele, não é que ele está cagando, tem que olhar lá, olha ali, não é que ele abaixou. Fica olhando com essa carinha bonitinha que você tem de modelo aí, fica. Aí você abaixa, com a coisinha assim, arranca, põe dentro do saquinho. É tudo catador de bosta. E metida besta. Faça-me favor. Na minha época, eu seria preso, porque o cachorro cagava, eu passava por cima ainda. Por isso que eu falei, então é melhor não ter cachorro, senão eu vou preso. Vou ficar catando bosta na casa dos outros? Pelo amor de Deus. Né? Já imagina a menina tá paquerando o rapaz do outro lado com o cachorrinho. Aí o cachorrinho dela breca ela. Não, agora não. Vai na frente do cachorro. Aí o cachorro lá. Aí tá conversando com o cara aqui, sobe aquele mau cheiro. Aí você, que romance lindo. Pera um pouquinho, deixa eu catar a bosta. Que geração mais estranha. Não é melhor ficar ela em casa com as bostinhas do filho lá, e leva ela no, né, lá dentro. A mãe, o pai, acabou, tá põe talquinho, tá cheiroso. Então, irmãos, não tenha medo de viver a família de Cristo. Tenha medo das coisas que estão acontecendo. Falei isso no domingo. Não tenha medo de abalo sísmico, que o sol vai mudar de cor. Viu, Briner? Fica com medo da lua, não, que a lua diz que a lua vai parar de brilhar. Estrelas vão cair. Aí vai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, se eu vi isso, eu desmaio. Engraçado, você devia desmaiar de ver o que a gente está vendo com as famílias hoje. Com todo respeito, eu respeito todo mundo que tem cachorro. Eu também gosto de cachorro, viu, gente? Eu fiz uma brincadeira só para dar uma alusão que hoje muitos não querem ter mais filhos, mas preferem ser catador de bostas. É isso que eu quis dizer, tá? Com todo respeito, tem que limpar mesmo, porque se alguém um dia fizer uma sujeira na frente da minha casa e eu ver lá, limpa aí, limpa. Cachorro não tem culpa não, limpa a senhora aí. Pode ser paroquiano meu. Oi, tudo bem, padre? Sua bênção. Depois, limpa a bolsinha do seu cachorrinho lindo aí, fofinho. Que eu não vou passar com o meu carro aqui na frente, senão você vai lavar os pneus do meu carro. Bom, irmãos, como era aquela música mesmo que vocês estavam cantando? Preparai o caminho do Senhor. Que Ele está vivo, né? Se alguém tem dúvida disso, deveria acordar para a vida, né? Jesus está mais vivo do que nunca hoje. Não tenho medo de colocar filho no mundo, não. Quem é casados aí, né? Os casais. Ouço uma voz vindo da Reflita. montanha. Primeira leitura de hoje. Ouço cada dia melhor. Quem souber vai repetindo, vai lá.
Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar. Fala, Denise. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Em 2021, vai lá. Preparai o caminho, preparai o caminho, Preparai o caminho do Senhor. Vai lá na cabeça, vai lá na cabeça, vai lá. Vejo uma voz vindo da montanha. O Senhor continua caminhando conosco. Vai lá. Ouço cada dia melhor. Quando eu me abro na oração, vai lá. Ouço uma voz vindo da montanha, Vai lá. e eis uma voz da Hoje e sempre. Vamos ficar em pé, irmãos. Vai lá. Preparai o caminho, preparai o caminho, Preparai o caminho, jovem mulher, no nome de Jesus. preparai. Ei, meu irmão, você que é homem junto com o Padre, prepara o caminho do nosso amado. Vai lá. Preparai com a sua masculinidade, com a sua temência a Deus. preparai o caminho, Você que é casado, casada, preparai o caminho, vai. preparai o caminho do Vai lá, Denise, na vida de oração, vai lá na cabeça, vai lá. Quando a gente ora, ó, Vejo um rei sobre a montanha, coisa linda, imagina a cena. vejo Cada dia melhor. Isso é forte, hein? Quando eu oro rei sobre a montanha. em 2021, hein? Levanta as mãos, irmãos, vai. Eis Uma voz a clamar. Ele clama pra você. Vai lá, vai. preparai o caminho, Olha lá, sacerdotes, bispos. preparai o caminho, Jovens, prepare o caminho. preparai o caminho, Preparai o caminho. Vai lá, preparai, vai. preparai o caminho, Sim, Senhor. Nós vamos preparar esse caminho. preparai. Vai lá, Denise, vai lá no comecinho agora, lá na cabeça. Vai lá. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor, nós queremos entrar nesse caminho contigo, Jesus, testemunhando com a nossa vida nesse mundo, em São Paulo, nos estados brasileiros, Senhor, como mãe, como pais, como jovens filhos, como crianças, preparar o teu reino, Senhor, em meio a essa grande tempestade. Vem, vai lá, Inês. Preparai o caminho Em Espírito, preparai o caminho, vem dos quatro cantos da terra, Senhor. Vai lá. preparai o caminho, Vem, 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 vem. preparai Vem, Espírito.
Preparai o caminho. Preparai o caminho. Preparai. Quero ouvir a voz do meu povo cantando. Prepara, prepara, vai para Jesus. Preparai o caminho. Preparai o caminho. Preparai o caminho. Preparai o caminho de quem? Preparai o caminho. Olha lá, vai pedindo pela tua família. Vem, Senhor, cura-nos. Vai. Preparai. Vem Maria, vem. Passa na frente da população brasileira, do mundo. Roga por nós, Santa. Roga por nós, mulher do Apocalipse. Preparai o caminho. Ó Maria, concebida sem pecado, roga por nós. Levanta as mãos, irmãos. Vamos glorificar o único Deus, vivo, vivo, vivo. Vem, Senhor. Ora lá, basura lá. Levanta teu braço, irmãos. Recebe, receba, receba. Ora lá, barrada na banana. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Ora lá, barrada lá, barrada lá. Sim, Senhor, bendito é o teu nome. Pela saúde da Vera Lúcia, pela saúde, Senhor, daqueles que se levantam em teu nome. Obrigado, Senhor, por visitar os doentes nos hospitais, por visitar aqueles que estão em recuperação de cirurgias. Bendito é o teu nome, Senhor, pela queda do Covid-19 no Brasil. Bendito é o nome de Jesus. Sim, Senhor, pela minha família, pela minha casa. Obrigado, Senhor, por nos livrar das quedas do maligno todos os dias. Bendito é o nome de Jesus, que livra a minha casa. Jesus, Jesus, Jesus. Preparai o caminho daquele que é e sempre será. Preparai o caminho. Pela tua casa, meu irmão, minha irmã, pela história da tua família, por aqueles que ainda hoje estão acorrentados nas drogas, no alcoolismo. Vem, Senhor Jesus. Nós colocamos diante do teu trono a vida destas famílias machucadas. O Senhor que tem compaixão das famílias, tenha compaixão desse povo que levanta agora esse brado de louvor ao teu nome. Entra na nossa casa. Preparai o caminho. Vem, Senhor. Fala, meu irmão, minha irmã, com fé. Vai apresentando a tua casa, a tua família, o teu matrimônio, os filhos que foram confiados a esta família. Peça a libertação deles agora. O livramento com os anjos, os arcanjos do Senhor, que sobem e descem sobre a tua casa. Que haja um resgate do Espírito Santo da vida daqueles que foram amarrados, que foram quebrados e jogados no chão. Sim, em nome de Jesus nós pedimos. Vem Espírito Santo, por intermédio da Virgem Mãe Maria. Vai lá, irmãos, para terminar, preparai o caminho. Vai lá. Preparai o caminho. Eu quero ver o povo em casa. Forte, prepara. Preparai o caminho. Jesus, 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 Jesus. Eu creio, Senhor. Manifesta o teu poder. Preparai o caminho do Senhor. E Ele merece, porque Ele está vivo. Dá uma salva de palmas para Ele. Único Senhor, não há outro. Pode mais forte, irmãos. Nosso amado Deus,
Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, glória. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Viradinhos para a imagem da mãezinha que está sempre nos acompanhando. Ela está à frente dessa batalha e a vitória é certa para quem reza. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Podemos nos assentar. Entrega agora esse sacrifício a Deus, agradecendo pela palavra e pela oração.